É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Harvey e Lucy não se cansavam um do outro, apesar de estarem juntos há 15 anos. Eles começaram a namorar quando estavam na faculdade e se casaram logo após a formatura. Durante todo o relacionamento, o romance nunca os abandonou. Harvey gosta de ver como Lucy fica feliz com pequenas coisas, dadas sem motivo. Mesmo quando estava casado, ele costumava convidar sua amada para sair. Nesses momentos, Lucy estava mais linda do que nunca. A feminilidade, a sexualidade e a atração brilhavam nela, e seus olhos ardiam com uma chama que acendia a felicidade. 1 ano e meio após o casamento, eles tiveram uma linda filha. O nome da menina era Kira. Eles sonhavam em ter filhos, mas deliberadamente não tentaram concebê-los. Foi uma decisão do destino. Harvey e Lucy ficaram muito felizes com a notícia da gravidez, mesmo que tenha sido uma surpresa. O aparecimento de Kira, de acordo com a família e os amigos, mudaria radicalmente a vida deles. As pessoas tentaram convencer os cônjuges de que eles ficariam estagnados na vida cotidiana e que só restariam lembranças do romance em seu relacionamento. Lucy tinha muito medo de que fosse assim, mas prometeu que não deixaria isso acontecer. E, de fato, ela cumpriu sua promessa. Quando tinha um bebê nos braços, ele ajudava a esposa nas tarefas domésticas para que ela pudesse descansar. Ele nem sempre conseguia, mas se esforçava muito. Lucy não xingava quando Harvey fazia algo errado. Ela o corrigia silenciosamente, ou até mesmo não o tocava quando estava realmente exausta. A única condição que Harvey impunha era que, à noite, todos os cuidados com as crianças recaíssem sobre os ombros da mãe, pois o homem ganhava dinheiro que lhes garantia uma vida sem problemas. É claro que havia exceções. O marido assumia todos os cuidados com as crianças caso Kira ou Lucy estivessem doentes, já que em ambos os casos a esposa ficava absolutamente desamparada. O casal ainda saía às vezes com o bebê e, às vezes, contratava uma babá para Kira para que pudessem ficar a sós um com o outro. Harvey continuava a dar flores à esposa toda semana, presentes bonitos, vales presente para salões de beleza. Lucy, por sua vez, mimava seu amado com guloseimas, passatempos agradáveis, carinho e apoio. Em suma, tudo era como deveria ser em uma família ideal. Kira cresceu como uma criança inteligente e saudável. Ela nunca ficava parada, sempre tentando rastejar para dentro de um guarda-roupa ou para um canto distante para que seus pais não a encontrassem. Harvey e Lucy estavam sempre cuidando dela. Um dos pais sempre a seguia. Mas se Kira conseguisse sair da vista da mãe ou do pai, ela desaparecia em um segundo. Nesses momentos, os pais simplesmente enlouqueciam, seus corações saíam de suas cabeças. Kira estava sempre se escondendo em novos lugares, nunca repetindo sua escolha. Harvey e Lucy ficavam surpresos, às vezes parecia que a filha movia os móveis sozinha quando procurava um novo lugar. No entanto, isso era impossível, pois Kira havia começado a se esconder antes mesmo de conseguir andar. Ela se movia de quatro como um gato, ágil e rápida. Sua casa era a mais segura possível, havia trancas nas portas, tampões de silicone nos cantos dos móveis e as maçanetas das janelas estavam desparafusadas. Mas, apesar de tudo isso, seus pais sempre temiam que a filha se machucasse. Com o passar dos anos, Kira se acalmou um pouco. Isso teve uma influência benéfica em sua vontade de estudar. Ela sempre pedia aos pais que lhe lessem uma enciclopédia sobre animais. Ela estava ansiosa para aprender a ler o mais rápido possível, para que pudesse escolher e ler quantos livros precisasse. Durante esse período, Harvey e Lucy ficaram muito mais calmos, pois a filha parou de assustá-los, parou de se esconder, parou de construir torres e escalá-las para depois cair com estrondo. Os corações de mamãe e papai pararam por um momento e Kira começou a rir. Ela era uma criança incrivelmente sortuda.
Muitos parentes diziam que a criança havia nascido com uma camiseta, porque depois de qualquer queda séria, apenas pequenos hematomas apareciam nela. Que emoção essa criança inquieta proporcionava a seus pais! Harvey e Lucy achavam que ficariam grisalhos antes do tempo. O homem gostava muito de suas esposas. Ele estava convencido de que era somente graças à esposa e à filha que ele tinha força e motivação. Lucy percebeu isso e, por isso, tentava dizer coisas agradáveis e elogios a ele sempre que podia. Sim, elogios, porque não são apenas as mulheres que os merecem, mas também os homens. Harvey agora comprava não um, mas 2 buquês por semana, porque queria que sua filha soubesse desde cedo que tipo de atitude ela merecia. Kira ficou em êxtase com essas surpresas, pulando e gritando. Ela se jogou nos braços do pai. O homem pegou sua filha nos braços e a girou. Os olhos de Lucy se encheram de lágrimas, ela não conseguia acreditar em sua felicidade. Infelizmente, depois do casamento, a maioria dos homens se torna fria com suas esposas, o romance está fora de questão. Essa atitude se estende ao filho. Harvey, entretanto, não era assim. Ele mesmo cresceu em uma família monoparental, portanto, como ninguém, entendia a importância de ambos os pais para a criança. O homem estava pronto para se desfazer em um bolo, apenas para que sua filha não derramasse uma única lágrima. Quando Kira foi para a escola, Lucy e Harvey exalaram um pouco. Eles tinham muito tempo livre quando o homem tirava um dia de folga. Uma vez a cada 2 semanas, eles tentavam dedicar um dia inteiro para si mesmos. Embora estivessem casados há muitos anos, sua paixão não havia diminuído. Eles gostavam muito um do outro durante o sexo. Pareciam absorver um ao outro, de modo que naquele momento formavam uma pessoa, que consistia neles, assim chamada, um organismo. Ambos os parceiros sabiam como fazer com que o outro se divertisse, tentavam fazer isso, o que transformava os atos de amor em um prazer fantástico. Como regra geral, eles faziam sexo logo depois que Kira saía para a escola. Era muito mais eficaz do que fazer exercícios. Isso lhes dava um impulso de energia que durava até a noite. Quando Harvey e Lucy terminavam sua ginástica, tomavam o café da manhã, que preparavam juntos. O homem adorava quando sua esposa colocava um avental sobre o corpo nu e ficava ao lado do fogão. Nesse momento, Harvey ficava ao lado dela e admirava as formas perfeitas da mulher, na opinião dele, pelo canto do olho. A refeição se arrastou por 1h30, pois os rapazes conversavam como se não se vissem há semanas. Eles sempre tinham algo para contar um ao outro. Depois disso, Harvey sempre levava Lucy para passear. Se fosse verão, eles iam à praia, se fosse outra estação, caminhavam no parque à beira-mar. Enquanto o casal respirava o ar fresco, Kira chegava da escola. Ela era uma criança muito independente e foi ensinada desde cedo que a mãe e o pai deveriam ter tempo para se dedicar um ao outro. A menina entendia isso e não era caprichosa, pois estava convencida de que seus pais tinham o amor mais verdadeiro, do tipo que está escrito nos melhores romances de amor. Quando os pais chegavam em casa, Kira já tinha tido tempo para almoçar e fazer a lição de casa. Ela sempre tinha pressa em fazer tudo em dias como esse, porque sabia que, quando a mãe e o pai chegassem em casa, eles poderiam passar um tempo com os três. Normalmente, a família se reunia em volta da mesa grande e jogava jogos de tabuleiro. Eles tinham muitos deles, então sempre havia uma opção. Depois de alguns jogos, Harvey sempre pedia pãezinhos e pizza para um jantar rápido e delicioso, escolhiam um filme em família e assistiam juntos enquanto devoravam a comida. Sempre foi assim. Para Lucy, não havia nada de surpreendente, mas seus amigos não acreditavam nela, ou não queriam acreditar que havia uma família no mundo que vivia em harmonia, não destruída por constantes desentendimentos e brigas. No início, a garota tentou provar a eles que o que estava dizendo era verdade, mas acabou se cansando dessa perda de tempo inútil e, aos comentários cáusticos dos amigos, respondeu com um sorriso condescendente. Lucy sentiu que precisava encontrar novos amigos que não cuspissem Billy. Ela precisava mudar de ares. Depois de consultar o marido, ela decidiu que precisava sair para trabalhar. Harvey não ficou nada feliz com esse resultado. Ele não queria que sua esposa trabalhasse.
Ele achava que ela era uma má influência para uma mulher. Em sua opinião, isso deixava as meninas exaustas, elas ficavam mais instáveis emocionalmente, nervosas e cansadas. Harvey ganhava o suficiente, então tentou argumentar com Lucy que ela não precisava dele. Mas ela era teimosa e só dizia que, se não mudasse de ambiente, ficaria louca. Querida, você não pode fazer novos amigos no trabalho. Você gosta de cozinhar. Vamos inscrevê-la em uma aula. Tenho certeza de que você fará amigos lá. Você terá muito o que conversar. É impossível conversar com suas filhas. Elas só querem saber de fofoca, então falam umas sobre as outras, até mesmo sobre você. Harvey, eu sei que é uma ótima ideia. Mas, sabe, é um curso e você tem de pagar por ele. Então, você vai gastar dinheiro comigo de novo, e eu vou ficar no prejuízo de novo. Talvez eu consiga um emprego em alguma padaria, e terei sorte. Meus colegas e eu estaremos ligados por um negócio e, além disso, poderei trazer dinheiro para nossa família. Pequeno, talvez, mas ainda assim. Pelo menos não pedirei suas coisas femininas. Não me peça. Nosso dinheiro é de domínio público. Sei que se você ou Kira quiserem comprar algo caro, falarão comigo. Eu confio em você. E suas ou coisas femininas só não são um golpe sério em nosso orçamento familiar. Vivemos juntos há muitos anos e você ainda não se acostumou com o fato de que, em nossa família, eu sou o provedor, e estou disposto a gastar com você e Kira tudo o que tenho, e depois trabalhar 2 vezes mais para dar mais. Portanto, pare com isso. Por favor, reconsidere a possibilidade de fazer o curso de panificação. É um ótimo substituto para o trabalho. E não se esqueça de que, quando estiver empregado, você terá um horário de trabalho que não poderá mudar. Já me decidi. Já me decidi, vou procurar um emprego. Harvey inclinou a cabeça e esfregou os olhos com a palma da mão. Parecia-lhe que essa conversa era basicamente inútil, pois Lucy já havia se decidido. A mulher nunca havia trabalhado em toda a sua vida, sem contar as vezes em que, quando era estudante, fazia bicos como promotora, distribuindo panfletos pelo centro da cidade. Bem, tudo bem. Vamos deixá-la tentar. Fico imaginando quanto tempo ela vai durar. Aposto que ela vai desistir antes de receber seu primeiro salário, pensou Harvey. Bem, tudo bem. Vou concordar com o que você decidir. Só lhe peço uma coisa, e se achar difícil ou não estiver satisfeita com seus deveres, saia. Quero que você seja uma mulher feliz e satisfeita. Eu sabia que você aceitaria meu pequeno golpe, muito obrigado. Afinal, tenho que trabalhar a vida toda, ou nunca terei uma aposentadoria. Não se preocupe, eu conseguirei uma pensão para nós, disse o homem em um tom tranquilizador. Lucy se jogou sobre o marido em um abraço. Ela estava muito feliz por Harvey ter lhe dado o aval. Ela estava preocupada que o desejo de trabalhar os levasse a brigar, por isso escolheu o momento para conversar quando Kira não estava em casa. Quando a filha voltou de uma caminhada, os pais lhe disseram que a mãe havia decidido ir trabalhar. A menina não ficou feliz com a notícia, pois estava preocupada com a possibilidade de ver a mãe tão pouco quanto o pai por causa disso. Os cônjuges tentaram explicar a Kira que tentariam não deixar que suas vidas mudassem tanto. Como eles estavam errados. Na manhã seguinte, depois de acompanhar o marido e a filha para fora de casa, Lucy correu para o computador e começou a se registrar em todos os tipos de serviços populares de busca de emprego. A mulher estava preparada para o fato de que a empresa exigia funcionários com experiência excepcional. De fato, no primeiro dia, ela recebeu cerca de 10 recusas. Lucy decidiu, então, que era necessário minimizar suas exigências ao empregador e se candidatar ao cargo de assistente de confeitaria, já que o valor do salário não importava para ela. Lucy recebeu mais de 15 ofertas adequadas no mesmo dia. Algumas delas eram realmente absurdas. Muitos empregadores primeiro ofereceram a Lucy um período de teste. Para alguns, ele durou de 3 a 5 dias, para outros, cerca de 1 mês. Ao mesmo tempo, os chefes acreditavam que o período de experiência não deveria ser pago, pois durante esse período o futuro funcionário é fixado enquanto ganha experiência.
Falando francamente, Lucy aceitou até mesmo essas condições, apenas para começar a trabalhar o mais rápido possível. No entanto, ela sabia que o empregador estava esperando por ela, sonhando em tê-la como mão de obra gratuita. Por outro lado, Harvey não ficaria feliz com o emprego de sua esposa. Na tarde seguinte, o telefone de Lucy recebeu uma ligação de um número desconhecido. O aplicativo não conseguia determinar quem estava ligando, então a mulher pegou o telefone na esperança de que lhe fosse oferecido um emprego. E foi o que aconteceu. A rede de padarias New Point precisava de um chefe de confeitaria. O salário oferecido era decente, por assim dizer, na média da cidade. Considerando que era um emprego para uma funcionária inexperiente, as condições eram muito confortáveis. Lucy recebeu a oferta de uma semana de trabalho de 6 dias, com apenas um dia de folga no domingo. A princípio, a mulher quis recusar, pois essa carga de trabalho não era adequada para ela. Ela percebeu que isso mudaria drasticamente a vida de sua família, o que ela não queria. No entanto, mais tarde descobriu-se que o horário de trabalho do padeiro era das 6 horas às 15 horas. Essas condições a favoreciam, pois ela achava que, após o turno de trabalho, poderia ir para casa e fazer todas as tarefas domésticas que fazia quando estava desempregada. Lucy concordou com a entrevista, que foi marcada para o dia seguinte. Quando Harvey chegou em casa depois do trabalho, sua esposa correu para ele. Ela parecia muito feliz. A esposa lhe disse que queria lhe dar uma boa notícia. Eram boas notícias, mas somente para ela. Quando Harvey soube que a esposa havia encontrado um emprego, ele ficou chateado, mas não fingiu estar. O homem parabenizou sua amada, disse-lhe que estava orgulhoso dela e que estaria pronto para apoiá-la sempre que ela precisasse. Durante toda a tarde, Lucy não conseguiu se afastar do guarda-roupa. Ela tentou encontrar a roupa mais adequada para a entrevista. A princípio, ela queria se vestir no estilo de escritório, mas considerou isso inadequado, pois estava se candidatando ao cargo de confeiteira, não de funcionária de escritório. Era impossível decidir, então ela pediu ajuda ao marido. Por mais que Harvey odiasse fazer isso, ele decidiu que tinha que fazer. O homem foi até os cabides, começou a examinar lentamente as roupas e parou em um vestido azul clássico, que ia até o joelho, com uma fenda na parte de trás da saia. Lucy confiou em sua patroa e começou a passar e vaporizar a roupa. A esse vestido clássico, ela acrescentou joias, sapatos e uma bolsa de mão não muito chamativa. Quando experimentou todos de uma vez, percebeu que seu marido tinha um gosto excelente, no qual sempre se podia confiar. Lucy não conseguiu dormir a noite toda. Ela não conseguia parar de pensar em como seria a entrevista. Ela queria causar uma boa impressão no empregador para que ele não considerasse outros candidatos. Às 3 horas da manhã, a mulher decidiu que precisava imprimir as fotos dos bolos que havia feito para as comemorações da família. Ela se levantou da cama e foi até o computador no quarto ao lado. Ela não queria acordar ninguém, por isso se movimentou no escuro, procurando. Não havia muitas fotos, pois não se tratava de uma produção em massa. Ele selecionou as melhores, imprimiu-as e as colocou em sua bolsa. O chefe deveria perceber que havia uma mulher que sabia como lidar com a massa e deveria contratá-la. Com esses pensamentos, Lucy adormeceu. O sono era profundo, a mulher não sonhava com nada. As preocupações e os pensamentos intrusivos desapareceram. No entanto, esse estado não durou muito. 3 horas depois, o despertador tocou. Para Lucy, parecia que ela havia sido espancada com varas a noite toda, que havia se esquecido de como era não dormir. Talvez ela devesse ter ficado acordada a noite toda tomando café. Não havia tempo a perder. Ela tinha que preparar o marido para o trabalho e Kira para a escola. Lucy foi até a cozinha para preparar o café da manhã e fazer um café para si mesma, que era exatamente o que ela precisava para se animar. Ela não deveria comparecer a uma entrevista de emprego nesse estado. Ainda bem que estava marcada para as 11 horas da manhã, havia tempo para subir. Quando o café da manhã estava quase pronto, seu marido e sua filha entraram na cozinha. Os colegas estavam muito ansiosos com a entrevista de hoje. Ao contrário de Lucy, porém, eles não queriam que ela fosse contratada.
Toda a vida consciente de viver como esposa e mãe, não trabalhar e estar sempre pronta para ajudar, e depois perder tudo isso, era muito difícil para todos. Uma verdadeira revolução em seu pequeno mundo estava chegando. Assim que todos saíram de casa, Lucy começou a se limpar. Era necessário tomar medidas emergenciais, que ajudariam a eliminar em pouco tempo todas as consequências de uma noite sem dormir. A ducha de contraste ajudou a acalmar o sistema nervoso, bem como a aumentar o vigor. Em seguida, todos os produtos cosméticos que Lucy tinha, de máscaras hidratantes frescas, adesivos, soro e creme salvaram do inchaço. Agora, quando a mulher se olhava no espelho, ficava satisfeita com seu reflexo. Todos os tratamentos haviam levado muito tempo, faltava 1 hora para a entrevista. Lucy correu para o quarto. Lá, suas roupas estavam dispostas e ela começou a se vestir. Ela ficava ótima sem maquiagem, mas hoje queria realçar um pouco sua beleza. Uma base leve, delineador, rímel e blush deixaram seu rosto fresco e radiante, e seus olhos abertos e convidativos. Quando ela terminou de se arrumar, faltavam 20 minutos para a entrevista. Droga! Não quero me atrasar para minha primeira reunião com o empregador. Lucy, bem, você é a única funcionária do ano. Como você pode ser tão sem noção e ainda esperar ser contratada? A garota lamentou consigo mesma. Lucy correu para o carro, traçando a rota no navegador à medida que avançava. A viagem levou o máximo de tempo que ela pôde dispensar. No caminho para seu destino, ela deve ter recebido uma única multa por não prestar atenção às placas de sinalização. Lucy estava com raiva de si mesma por não ter conseguido fazer as malas com calma e na hora certa. Ao sair do carro, ela notou um homem de aparência agradável se aproximando do centro de negócios. Ele usava um terno azul quadriculado. Provavelmente era gerente de uma das empresas do prédio. A mulher encontrou um caderno no qual o endereço completo estava anotado, olhou o andar e o número do escritório. Jogando a bolsa no ombro, ela correu em direção à entrada do centro de negócios. Seus saltos impediam de correr o mais rápido que podia, mas ela não parou. Lucy, ela se ouviu gritar. A mulher parou e viu o homem de terno xadrez acenando para ela. Sim, eu a conheço? Você está com pressa para chegar à entrevista que marquei para você, não está? Sim, estou atrasado para a minha entrevista. Mas você deve ter me confundido com outra pessoa. Estou me candidatando a um emprego de padeiro e confeiteiro. Não, não está. Você tem uma foto em seu currículo. Eu me lembro de você. Mas você não se parece com. Você achou que um padeiro com roupas de trabalho manchadas de farinha estaria esperando por você? Disse o homem com um sorriso. Claro que achei. Foi isso que eu pensei. Meu Deus, esse sou eu. Ah, vamos lá. Não se preocupe, não se preocupe. Vamos nos conhecer melhor. Eu sei seu nome. Meu nome é Tony. Tony. Qual é seu nome do meio? Pelo amor de Deus, não sejamos tão formais. Temos a mesma idade. E todas essas formalidades que temos de observar não nos ajudarão a obter respeito e reconhecimento entre os funcionários. Talvez você tenha razão. Vamos conversar um pouco? Lucy e Tony entraram no escritório. O centro de negócios tinha uma aparência padrão, nada fora do comum, paredes claras, janelas grandes, vasos de plantas raramente vistos. Cada organização tinha uma entrada separada. Era impossível imaginar o que havia por trás das portas idênticas. Quando os jovens se aproximaram de uma delas, Lucy viu uma placa com o nome Oh My Buns. Essa era a padaria que estava procurando um novo funcionário. A garota ficou surpresa, pois essa era uma das maiores cadeias de padarias de sua região. Ela não fazia ideia de que poderia trabalhar lá. Os bolos e tortas da My Buns eram adorados por toda a família, e os produtos eram comprados para o caso de Lucy não ter tempo de fazer sua própria sobremesa. Tony abriu as portas e deixou a garota entrar. Qual não foi sua surpresa quando ela entrou e viu o interior? Tudo era claro e arejado. Além das mesas de escritório comuns, havia sofás macios com pequenos travesseiros em fronhas de pelúcia.
O escritório também era aconchegante graças ao grande número de plantas de interior. As grandes janelas panorâmicas permitiam a entrada de muita luz, o que era benéfico para as plantas se desenvolverem. Tony admitiu que as flores de interior eram seu ponto fraco. Ele não confiava em ninguém para cuidar delas, então ele mesmo as regava, alimentava e transplantava. Lucy ficou surpresa, pois essa não era uma atividade masculina. Os jovens entraram no escritório de Tony. Lucy se sentou na macia cadeira de hóspedes. O ambiente a ajudou a relaxar e ela se sentiu quase relaxada e em casa. Tony começou a falar sobre sua padaria. A moça ouviu com interesse e se aprofundou nos aspectos básicos do trabalho. Quando o gerente terminou, ele pediu a Lucy que falasse um pouco sobre si mesma. Ela não mentiu e contou tudo como era. Ela lhe disse que nunca havia trabalhado em toda a sua vida, mas que sempre gostou de cozinhar. Ela começou a cozinhar quando era adolescente e começou a fazer seus primeiros bolos e tortas. Com o passar dos anos, suas habilidades melhoraram e seu trabalho pode ser confundido com os produtos feitos sob medida por um profissional. Para confirmar suas palavras, Lucy tirou da bolsa as fotos de bolos e tortas que havia imprimido durante a noite e as mostrou a Tony. O homem olhou para as fotos com interesse, com um leve sorriso no rosto. O silêncio caiu no escritório e Lucy começou a se sentir nervosa. A tensão e a excitação fizeram seu coração bater mais rápido. Ela parecia ouvir seu coração batendo não apenas no peito, mas também na cabeça. O silêncio não durou muito tempo. Muito bom. Sabe, para uma dona de casa com total falta de experiência profissional, você realmente faz maravilhas. Eu poderia pensar que essas fotos são falsas e que os bolos nelas apresentados foram feitos por um padeiro de verdade com treinamento especializado. No entanto, tenho a tendência de confiar nas pessoas. Não, não, não. Eu nunca faria o que você está dizendo. É verdade, eu mesmo já fiz tudo isso. Adoro fazer isso, minha mente vagueia, todas as preocupações e cuidados ficam em segundo plano. E não estou dizendo que é tudo o que eu pensava que seria. É que, sabe, os candidatos chegam até nós de maneiras diferentes. Às vezes, basta olhar para as mãos de uma pessoa para saber se ela sabe lidar com massa ou com creme. Isso é verdade? Claro que sim. Eu olhei para as suas na rua. Sim. O que você pode dizer? Você tem mãos graciosas que não conhecem a crueldade. Elas podem expressar ternura e suavidade. A massa adora suas mãos, você é gentil e cuidadoso com ela. Mas há apenas uma pergunta que me incomoda. O que é isso? Você tira sua aliança de casamento quando trabalha com a massa? É claro que, depois de uma ocasião, eu sempre a tiro. Posso saber depois de quê? Não acho que isso faça diferença em sua decisão a meu favor. Mas eu insisto. Prometo que vou ouvir essa história não como um candidato a um cargo, mas como um bom amigo. Ah! Quando eu tinha 16 anos, decidi fazer um bolo para o Dia das Mães. Eu estava tão absorto no processo que não percebi que meu anel de dedo estava faltando. Na época, eu não sabia que tinha que tirar todas as minhas joias e não percebi que o anel estava se movendo livremente no meu dedo. Foi um erro fatal. Quando minha mãe chegou do trabalho, fizemos chá e cortamos um pedaço de bolo. Deus, é uma pena, disse Lucy amargamente, cobrindo o rosto com as mãos. Minha mãe estava com muita fome, então ela deu uma grande mordida no bolo e, depois de cerca de 3 segundos, gritou. Ela não conseguia mastigar meu anel. Para ser mais exato, seus dentes eram mais fracos do que eu imaginava. Tony começou a rir. Ele não conseguiu evitar, estava muito envergonhado, porque Lucy estava realmente preocupada com essa situação. O homem cobriu a boca com as mãos para que sua risada não fosse tão ensurdecedora. Lucy, percebendo a reação de seu possível empregador, relaxou um pouco. Quando levantou a cabeça em direção a ele, ela supôs ter visto perplexidade e raiva. No entanto, havia lágrimas nos olhos de Zênia. Lágrimas de riso. Me desculpe. Eu não deveria ter. Bem, eu estava realmente tentando me conter.
Sinto muito por sua mãe. A odontologia não é barata. E, na época, era um problema. Sua mãe conseguiu consertar o dente? Sim, tínhamos um dentista na vizinhança com mãos de ouro. A obturação ainda está no lugar. Graças a Deus. Veja, Lucy, você passou por uma situação ruim, mas aprendeu algo com ela. Isso é verdade. Agora eu tiro todas as joias de minhas mãos automaticamente, sem pensar se devo ou não. Porque já sei que devo. Lucy, obrigado por levantar meu ânimo. Só mais uma pergunta. Você está pronta para começar seu primeiro turno amanhã? O quê? O quê? Está falando sério? Você vai me aceitar? Claro, como eles não poderiam contratar uma garota tão adorável com mãos de ouro? As entranhas de Lucy ardiam de alegria. Ela não sabia onde colocá-la. Queria correr e abraçar Tony em sinal de gratidão, mas isso seria desnecessário. O supervisor, é claro, não gostava de comunicação formal, mas não havia necessidade de familiaridade. O empresário enviou a Lucy uma mensagem de texto com o endereço da nova padaria, que por acaso não ficava muito longe de sua casa, e disse que estaria esperando por ela na porta da frente às 6 da manhã para ajudá-la em seu primeiro dia. Lucy achou que enlouqueceria com aquela avalanche de notícias. Agora ela tinha um emprego, o chefe era um bom homem, ele a ajudaria em seu primeiro dia e, mais tarde, encontraria um assistente para ela. Era surpreendente que Irina tivesse sido a assistente, mas ela imediatamente deu o próximo passo na carreira. No caminho para casa, o rosto da mulher estava sorrindo. Ela não conseguia se acalmar. A música dançante estava tocando nos alto-falantes. Lucy cantou junto com os artistas, mesmo sem saber a letra. Os transeuntes e outros motoristas na estrada ficaram atônitos, pois ninguém sabia que hoje era um dos dias mais felizes para essa mulher. No caminho, Lucy parou no My Buns para comprar alguns bolos e uma torta de repolho, pois queria fazer um lanche. Ao entrar no apartamento, ela foi recebida por sua filha, pois seu marido não ouviu imediatamente a porta da frente se abrir. Uau, mãe, você foi a nossa padaria favorita. Eu adoro os brownies deles. São os meus favoritos. Vou colocar a chaleira no fogo. Kira se dirigiu à cozinha, segurando a caixa de guloseimas nas mãos. Lucy ficou um pouco ofendida pelo fato de a filha não ter perguntado como tinha sido a entrevista, que, por um segundo, durou quase meio-dia. A menina provavelmente se esqueceu de onde a mãe tinha ido e, ao ver os bolos, perdeu o contato com a realidade. Harvey apareceu no corredor. Ele se aproximou da esposa, abraçou-a com força e a beijou. Olá, minha querida. Diga-me, como foi seu dia? Minha querida. Minha querida, eu fui sequestrado. Seus olhos expressavam uma profunda tristeza, mas ela tentou não demonstrá-la. Estou feliz por você. Eu tinha certeza de que você se sairia bem, pois tem mãos de ouro. Meu futuro chefe me contou. Ele disse que não poderia dizer não a uma mulher com mãos de ouro depois de ver fotos de meus bolos e tortas. Foi por isso que você entrou em nossa padaria favorita? Foi por isso também. Há outro motivo para eu ter ido lá, você consegue adivinhar? Acho que não estou preparado para isso, disse Harvey enquanto acompanhava a esposa até a cozinha, onde Kira já havia preparado o chá. Eu entrei naquela padaria porque vou trabalhar lá, você pode imaginar? Depois dessas palavras, Kira se lembrou de que sua mãe tinha ido à entrevista hoje. Lágrimas brotaram em seus olhos, pois ela, assim como seu pai, esperava que não fosse contratada. Harvey olhou para a filha e disse a ela para enxugar as lágrimas o mais rápido possível. Lucy não deveria vê-las. Naquele momento, a mulher pulou em cima do marido e começou a abraçá-lo e beijá-lo com força. Harvey fez o possível para fingir que estava muito feliz. Foi difícil, mas a esposa não pareceu perceber o truque. Toda a família se sentou à mesa e Lucy começou a compartilhar suas impressões sobre o dia anterior. Ela contou a eles qual seria a sua agenda de trabalho. A família ficou atônita com essa informação. Harvey soube imediatamente que seria difícil.
Um dia de folga por semana. Em um dia é impossível ter uma boa noite de sono, quanto mais fazer as tarefas domésticas. Durante toda a tarde, Lucy estava animada. De vez em quando, ela se preocupava. A padaria Old of Boons, é claro, não é um gargalo local e, pelo contrário, era popular em toda a região, mas todas as empresas têm armadilhas. A mulher se preocupava com o fato de as coisas não estarem tão radiantes quanto em suas fantasias e sonhos. Talvez houvesse insetos nas instalações e a inspeção sanitária tivesse feito vista grossa graças ao suborno que Tony poderia ter pago. Poderia ser, embora isso não tenha lhe ocorrido. O empresário dava a impressão de ser um cidadão decente e um pedante. Especialmente porque ele próprio às vezes substituía os padeiros em seus empregos quando eles não podiam fazer o turno por vários motivos. Tony não poderia ter trabalhado em condições ruins, foi exatamente o que Lucy pensou. A mulher estava tão cansada no último dia, tendo recebido uma dose colossal de várias emoções, que estava caindo para trás. Harvey mandou a esposa se preparar para dormir, e ele e Kira começaram a limpar a cozinha e a lavar a louça depois do chá da tarde. Depois de tomar banho, Lucy não tinha energia suficiente nem para fazer seus cuidados diários com o rosto e o corpo. Ela caiu na cama sem nem mesmo secar o cabelo. Lucy nem percebeu que havia adormecido. Ela acordou com o primeiro despertador, que tocou às 5:30 da manhã. Ela tinha que tomar café da manhã, se arrumar e ir para o trabalho, onde Tony estaria esperando por ela. Todos os preparativos levaram cerca de 1 hora. Às 6:30, Lucy estava vestida, maquiada e pronta para sair de casa. No entanto, na entrada, ela se lembrou de deixar todas as suas joias em casa. Ela tirou a pulseira, os brincos e os anéis, inclusive a aliança de casamento, e os colocou em uma tigela de metal decorativa na cômoda perto da porta da frente. O trajeto até seu local de trabalho não levou mais do que 15 minutos. Às 5:45, ela estava do lado de fora da padaria. Lucy viu que havia um carro estacionado ali perto e que Tony estava nele. A princípio, ela queria se aproximar dele, mas tinha medo de incomodá-lo. Depois de alguns minutos, porém, Tony saiu do carro. Há quanto tempo você está aí parado? Bom dia. Você não me viu? Ah, oi. Eu não o vi, na verdade, corando um pouco, a mulher mentiu. De fato, como você poderia me ver, se eu estava sentado no carro, se você não me viu antes? Disse Tony com um leve sorriso. Entre, vou lhe mostrar o seu reino. Espero que você goste de tudo. Também espero que sim, disse Lucy com um leve sorriso. O capitão foi até a porta da frente, abriu a fechadura e chamou Lucy para entrar. Ele mostrou à mulher como desativar o alarme da padaria. Se você não fizer isso, a segurança e a polícia estarão aqui em 10 minutos. Eu não gostaria que você acabasse com a cara no chão por causa de seu esquecimento. Ninguém acreditará em você até que eu chegue lá e diga que você não é um ladrão. Sim, a situação que você descreveu me preocupa ainda mais. Acho que, um pouco mais tarde, eu deveria escrever toda a sequência em um caderno. Não acho que vou me lembrar de como ativar e desativar o alarme em 15 minutos. Sim, quando eu sair, voltarei e lhe contarei tudo em detalhes e por escrito. O principal é que você sempre carregue esse caderno com você. Caso contrário, posso imaginar o pânico que você terá quando não encontrar o memorando na bolsa, o chamado. Lucy e Tony caíram na gargalhada. A mulher pensou em como era sortuda por ter um supervisor que parecia ser uma pessoa fácil de lidar e sincera. Do lado de fora da porta da frente, os jovens foram recebidos por grandes mostruários de aquecimento e resfriamento. Havia pequenas mesas e cadeiras perto das janelas. Isso permitia que as pessoas comessem algo e fizessem seus negócios. Além disso, havia muitas plantas de interior, assim como no escritório do My Boons. Havia palmeiras em grandes vasos ao redor das mesas e enormes plantas plácidas penduradas nas paredes, Vera, Sindapsus e Epiprimnum. A atmosfera geral na sala de vendas e na cafeteria era muito acolhedora. Em seguida, foram para o lugar mais sagrado, a cozinha. Lucy caminhou com os dedos cruzados, rezando ao Todo-Poderoso para que o interior fosse tão bonito quanto o do saguão.
Quando a porta se abriu, a mulher viu uma sala iluminada com uma grande janela no meio da parede oposta. É claro que não havia plantas na sala, pois isso não era higiênico, mas elas estavam pintadas nas paredes em um tom claro de champanhe. Tony confessou que gosta tanto de plantas que não consegue imaginar um cômodo sem elas. Como não é possível colocá-las na cozinha, ele decidiu pintá-las. E, que maravilha! Acontece que o artista era o próprio Tony. Lucy brincou mentalmente dizendo que ele era um pintor, um ceifeiro e um faz-tudo. A cozinha em si era muito espaçosa, com enormes mesas de aço inoxidável que brilhavam à luz do sol. Essas mesas seriam muito úteis para estender a massa e colocar os pedaços. Em um canto, havia uma batedeira nova e, não muito longe, 2 batedeiras planetárias. Além disso, havia muitos outros utensílios que poderiam ser necessários para fazer produtos de panificação e bolos. Lucy ficou encantada. Ela esperava que fosse bom, mas nunca havia imaginado que seria tão bom. Tony então explicou a variedade de itens que estariam na padaria no início. Não havia muitos itens e Lucy ficou surpresa, pois a My Buns costumava ser conhecida por sua enorme variedade de produtos. Por que uma variedade tão pequena? Será que eles vão ter lucro suficiente? Lucy, bem, há vários motivos. E o primeiro motivo é você. Sim, como a música. Eu a contratei porque vejo um grande potencial em você, mas você não tem nenhuma experiência. Veja bem, fazer bolos para reuniões de família e fazer bolos para vender diariamente são coisas diferentes. Tenho certeza de que você se envolverá rapidamente e, aos poucos, adicionaremos novas posições. O segundo motivo é a localização da padaria. Eu não queria abrir uma loja nesse bairro, porque não vejo nenhuma perspectiva para ela. No entanto, começamos a receber e-mails de vizinhos pedindo que fizéssemos isso. Então, escrevi uma postagem em nossos grupos oficiais de mídia social, dizendo que, se eu abrisse essa loja, ela não teria a mesma variedade de produtos que as outras, e pedi aos assinantes que escrevessem quais produtos gostariam de ver no sortimento. Como resultado, compilei esta lista. Ao gerenciá-la, adicionaremos novos itens que são populares entre os clientes. Além disso, até lá haverá feedback dos assinantes. E, é claro, veremos se o ponto de venda terá lucro suficiente para continuar funcionando. Normalmente, dou 3 meses para a instituição se mostrar e depois decido se continuo trabalhando ou não. Graças a isso, quase nunca tenho de enfrentar grandes perdas financeiras nos negócios. Lucy ouviu seu empregador com interesse e ficou maravilhada com a sabedoria dele, pois nem todo empresário seria capaz de ajustar o sortimento exclusivamente ao cliente. E a mulher ficou lisonjeada com o fato de Tony ter decidido não lhe dar muito trabalho e ter dado a ela tempo para a chamada aceleração. Em seguida, Tony apresentou à padeira recém-criada os gráficos de tecnologia, que indicavam com mais detalhes como preparar este ou aquele produto. Lucy entendeu tudo e mal podia esperar para se dedicar às suas tarefas imediatas. Os jovens vestiram seus uniformes especiais, colocaram seus chapéus e começaram a cozinhar. Tony achava que Lucy não seria capaz de dar um passo sem sua ajuda, mas ela se mostrou bastante independente. Ela era muito entusiasmada e não prestava atenção a sons estranhos. Como isso era possível? Às vezes, Tony contratava padeiros muito experientes e eles não se saíam bem. Agora ele havia dado uma chance a uma simples dona de casa, embora bonita, e ela não havia cometido um único erro. Durante 4 horas, Lucy e Tony estavam preparando produtos recém-assados. Para ser mais preciso, Tony era principalmente um observador. Sua ajuda era praticamente desnecessária para um padeiro novato. Lucy cuidou de todas as tarefas por conta própria. Ela fez a massa, moldou pães, bolos e os decorou primorosamente. Tony só ajudava retirando os produtos prontos e colocando-os nas vitrines. Antes que Lucy percebesse, era hora de abrir. Quando levaram a última fornada de bolos para o saguão, notaram uma fila de pessoas esperando na porta para receber bolos ou tortas recém-feitos. Tony queria ir embora assim que o processo de cozimento terminasse, mas decidiu ficar para ver como Lucy estava lidando com as tarefas de assistente de loja, pois a moça que trabalhava nessa função avisou que havia entrado em um engarrafamento e não conseguiria chegar a tempo.
O empregador ensinou Lucy a operar a caixa registradora e avisou que a obrigaria a pagar mais pelas vezes em que tivesse de substituir a assistente de loja. Lucy começou a trabalhar e disse: "Liguem o megafone." Tony abriu as portas da frente e os clientes se aglomeraram no saguão. Por alguns minutos, todos olharam as vitrines com interesse, alguns pareciam comprar produtos Maibons com frequência, enquanto outros nunca tinham ido à padaria antes. À medida que as pessoas começavam a comprar, Tony recolhia suas compras em sacolas de marca e Lucy cuidava da caixa registradora. Ele não queria que a mulher ficasse sobrecarregada de uma só vez, pois ela poderia se apavorar e não voltar ao trabalho. Mas ela se saiu bem, foi rápida e a fila não demorou muito. Depois de 15 minutos, uma jovem entrou na padaria, ela era assistente da loja. Seu nome era Ana e ela não aparentava ter mais de 19 anos, era uma garota comum. Tony disse a Lucy para entregar a caixa registradora a Ana, e ela foi para a cozinha. O jovem permaneceu na padaria até às 3 horas da tarde. Durante todo o tempo, ele observava as ações da padeira e se preocupava com o fato de ela estar atrapalhando-o com sua presença. Lucy, no entanto, não o notou de forma alguma. Ela estava concentrada em seu trabalho. Fazia tudo com rapidez e precisão, e seus produtos não pareciam piores do que os de padeiros experientes, se não melhores. Quando ela terminou todo o plano, já eram 2:30 da tarde no relógio. Somente quando Lucy se sentou é que percebeu que estava tão cansada como nunca estivera em sua vida. Nem mesmo as noites sem dormir cuidando de Kira eram páreo para seu cansaço atual. "Bem, Lucy, estou muito lisonjeada. Vou ser sincera. Quando você veio me entrevistar, percebi que precisava desse emprego. Não pelo dinheiro, mas pelo emprego. Decidi salvá-la, se é que posso dizer isso. Eu esperava muito pior, mas, na minha opinião, você fez o impossível. Você superou muitos padeiros e terminou antes do fim do dia. Meus funcionários costumam ficar até tarde no trabalho porque nem sempre conseguem. Mas você... Bravo. Muito obrigado, Tony. Acho que você me lisonjeia um pouco. Sei que posso fazer melhor. Acho que não estou acostumado a isso. Você conseguiu. Você é realmente bom. Venha, vou levá-lo para casa. Mas ainda falta meia hora para o fim do dia. Lucy, você está adiantada, não precisa ficar no trabalho. Você não só cozinhou, mas também limpou a cozinha como ninguém nunca fez antes. Vamos embora. Lucy ficou encantada com a oferta de Tony, embora, a princípio, quisesse recusar, pois eram apenas 15 minutos de caminhada até a casa. Mas esse cansaço estava em todo o seu corpo, suas pernas pareciam algodão. Cada passo tinha de ser dado com esforço. Lucy se despediu de Ana e seguiu Tony até seu carro. Durante todo o tempo em que eles conversavam, ou melhor, o chefe, que não parava de admirar seu novo padeiro, a mulher apenas corou de vergonha e sorriu. Ela estava feliz por ter conseguido causar uma boa primeira impressão. Lucy tentou não parecer cansada. Ela gostava de parecer forte aos olhos dos outros e não gostava de autopiedade. Quando chegou em casa, ela sonhava em tomar um banho e cair na cama para tirar um cochilo de algumas horas, mas uma surpresa a aguardava em casa, da qual ela havia se esquecido. Kira já havia chegado da escola. A menina estava esperando ansiosamente que a mãe a acompanhasse no café da manhã. A filha estava esperando que a mãe preparasse um almoço delicioso para ela, pois não queria comer a comida de ontem. Lucy entendeu e percebeu que, se dissesse que estava cansada, ninguém se importaria. Olhando para o relógio, ela se deu conta de que seu marido chegaria do trabalho em algumas horas. Ela teria que passar a noite sem que a família percebesse. Lucy girou pela cozinha como um redemoinho elétrico. Ela queria cozinhar o mais rápido possível, para que o resto do tempo antes da chegada do marido lhe desse tempo suficiente para sentar-se no sofá macio e confortável. Ela conseguiu, mas não por muito tempo e não mais do que 40 minutos. Quando Harvey entrou no apartamento e viu sua esposa, percebeu que tudo havia ocorrido exatamente como ele esperava. Lucy fez o possível para não parecer cansada.
Ela andava pela casa, atendendo a eles, enquanto se convencia a esperar um pouco mais. Quando estava livre, tomou uma ducha e, em seguida, começou a passar cremes no corpo e no rosto. Ela não tinha mais energia para esses procedimentos, mas estava acostumada a cuidar de si mesma, pois isso era necessário para ela. Lucy tinha muito medo de que os sinais da idade aparecessem em seu rosto e corpo. Ela não queria que isso acontecesse, por isso sempre tinha tubos e frascos de cosméticos caros em seu arsenal. Quando Lucy terminou todos os procedimentos, ela se deitou na cama e sentiu todos os músculos de seu corpo começarem a relaxar instantaneamente. A mulher confiava nessa sensação e tinha certeza de que se recuperaria em pouco tempo. Seu marido, entretanto, tinha planos muito diferentes. Harvey entrou silenciosamente no quarto, sentou-se na cama e começou a acariciar o corpo esbelto de sua esposa favorita. Querida, quando você vai pagar suas dívidas? É claro que sou muito paciente, mas vou ser sincero, não tenho mais forças para aguentar. Harvey, que dívidas? Do que está falando? Dívidas de casamento, Lucy. Bem, quanto tempo mais? Não sou feito de aço. Oh, querida, por favor, me perdoe. Estou tão cansada hoje. Vou ser sincera, fiz o melhor que pude para preparar o jantar hoje. Pensei em não tomar banho antes de dormir porque estou completamente sem energia. Minhas pernas e costas parecem que estive descarregando vagões de trem. Lucy, eu lhe disse que isso seria muito difícil para você. Por que não desiste antes que seja tarde demais e volta à sua rotina normal? Não quero perdê-la como membro de nossa família. Eu provavelmente o perdoaria se você não limpasse ou cozinhasse, mas você está me negando sexo. É a primeira vez que isso acontece em nosso longo relacionamento. Sinceramente, estou tão chocado que nem sei o que dizer a você. Harvey, não somos animais. Nós dois deveríamos ter sentimentos de compreensão, compaixão e pena. Sei que você está acostumado a me ver em casa o tempo todo, mas precisa entender um fato: as coisas mudaram, agora eu trabalho, tenho tão pouco tempo livre quanto você. Sim, eu sei que esta é a primeira vez que você foi rejeitado por mim. Mas, por favor, não dê muita importância a isso, é que, no início, terei dificuldade para me adaptar a um ritmo de vida diferente. Por favor, seja paciente. O cônjuge não tinha escolha a não ser paciente. Parecia-lhe que suportar isso seria seu estado constante na vida. Entretanto, o jovem continuava tão certo como sempre de que sua esposa não duraria muito tempo nesse emprego. Ele tinha certeza de que isso acabaria em 3 semanas, no máximo, quando Lucy não teria mais forças nem para sair da cama, quanto mais para ir ao trabalho e fazer qualquer trabalho doméstico. Lucy ficou feliz por Harvey ainda ser compreensivo com o fato de ela estar cansada. A mulher realmente queria dormir e descansar para poder começar seu trabalho amanhã com vigor renovado. Apesar do cansaço, Lucy estava muito animada. Ela gostava muito de seu trabalho. Enquanto amassava a massa, decorava os bolos, moldava os futuros bolos e pães, seus pensamentos iam embora, sua mente estava clara e não havia ansiedade dentro dela. O dia de trabalho seguinte foi exatamente igual ao anterior. Tony também estava presente na padaria desde a manhã, mas estava ausente em outros momentos do dia. Lucy estava feliz por ter seu chefe na cozinha com ela, ajudando-a a se preparar para seu turno. Na verdade, ele não a ajudava muito, o jovem estava sempre lhe contando histórias engraçadas que aconteciam em suas padarias. Essas conversas ajudaram a relaxar a situação, a descansar um pouco, a começar um novo trabalho com novas forças. Lucy ainda estava passando por um momento difícil. Embora gostasse de seu trabalho, fisicamente não estava acostumada a trabalhar tanto. Quando chegava em casa, tinha de fingir novamente que não estava cansada, fazer a lição de casa, passar algum tempo com a família em uma refeição comum. Durante todo esse tempo, Lucy tinha de sorrir, forçando todos os músculos do rosto para que a família não suspeitasse que ela estava exausta. Na primeira semana, ela se recusou terminantemente a fazer sexo com o marido. Harvey fingiu entender, mas um incrível furacão de emoções estava assolando seu interior, que ele mal conseguia esconder.
2 semanas depois de Lucy ter conseguido um emprego na padaria, ela recebeu seu primeiro salário. O valor era um pouco mais alto do que ela havia previsto. Tony explicou isso pelo fato de que a mulher era boa em suas tarefas, conseguia fazer tudo a tempo, substituindo, se necessário, o vendedor, que chegava atrasado com frequência. Lucy ficou lisonjeada com a atitude de seu chefe. Ela percebeu que não estava enganada em relação a Eugene, pois o considerava um homem decente e bom. Ele era diferente, e se ela tivesse se saído muito pior, provavelmente não teria durado mais do que uma semana na padaria. Em um determinado momento, Lucy teve a impressão de que Tony estava flertando com ela. Foram algumas frases com a mais leve sugestão de um relacionamento que poderia ser algo mais do que era agora. Ela se assustou no início, mas descartou os pensamentos, acreditando que fossem delirantes e impossíveis. De fato, Lucy estava muito enganada. Tony havia se apaixonado por ela à primeira vista. Isso foi quando ele encontrou o currículo dela em um dos sites de busca de emprego. A princípio, ela quis dar uma olhada no perfil dele porque dizia que ele não tinha experiência, mas bastou uma fração de segundo para que seus olhos captassem a foto. O homem parou, deu um zoom na foto e percebeu que nunca tinha visto ninguém mais bonito em sua vida. Tony tinha certeza de que Lucy não tinha mais de 25 anos, mas quando viu a idade real dela no currículo, ficou chocado. Lucy acabou sendo um pouco mais velha que Tony, mas isso não assustou o homem. Mesmo assim, ele sabia que levaria essa mulher para trabalhar para ele, que faria tudo o que pudesse para mantê-la com ele para sempre. No início, ele mal conseguia se conter para não assustá-la. Ele estava apenas tentando passar mais tempo com ela. E depois de pagar o primeiro salário dela, ele decidiu que poderia diversificar sua comunicação com um pouco de flerte. Ele não queria perdê-la de vista, por isso foi muito cuidadoso. Ele sabia que ela era casada, que tinha uma filha e que seria muito difícil afastá-la de sua família. Tony estava preparado para as dificuldades que viriam pela frente. Lucy percebeu que algo havia mudado na conversa deles. O rosto dele também havia mudado. Às vezes, ela tinha uma expressão intrigada, não entendia o que estava acontecendo. Tony estava flertando com ela ou era apenas sua imaginação? Lucy achava que Tony era um homem muito sensível, o tipo de homem com o qual todas sonhavam. Às vezes, ela ficava triste pelo fato de Harvey não ser assim. Seu marido ainda não conseguia se acostumar com o fato de Lucy ser uma mulher que trabalha. Ele priorizava seus próprios desejos e não se importava com o que sua esposa sentia. Lucy estava acostumada com o fato de seu marido ser parcialmente egoísta, mas ainda assim o amava. Ela esperava que ele se tornasse mais perspicaz com o passar do tempo, mas a cada ano que passava, ela se convencia de que não seria assim. De onde vinha essa paixão animal nele? Isso nunca havia acontecido. Sim, eles adoravam fazer sexo, sentir um ao outro, desfrutar um do outro, mas nunca foi a ponto de o cônjuge exigir relações sexuais todos os dias, ou mesmo várias vezes. Acontece que, em sua família, ambos os cônjuges não eram felizes. Harvey também não gostava do fato de que sua esposa estava se tornando um cavalo de batalha comum. Não que ela parecesse pior, mas havia um fogo em seus olhos que agora não existia mais. Toda a energia havia desaparecido, embora estivesse claro onde ele a estava desperdiçando. Ora, sim, seu trabalho contribuía significativamente para o orçamento familiar, mas praticamente nada havia mudado. Harvey não entendia o que estava mantendo sua esposa naquele emprego. Era claro como o dia que ela estava muito cansada, mesmo que tentasse não demonstrar isso. No entanto, Harvey estava ciente de tudo, mas se manteve em silêncio. Ele simplesmente optou por uma estratégia de esperar para ver qualquer conversa sobre demissão para brigar. Lucy estava trabalhando na padaria há pouco mais de 2 meses. Um dia antes da abertura, enquanto colocava a última fornada de produtos na vitrine, seu celular tocou na sala dos fundos. A mulher ficou imediatamente agitada, pois normalmente ninguém a chamava naquele horário, pois sabiam que ela estava trabalhando. A mulher largou a bandeja e correu de cabeça para o celular. A tela mostrava o número do professor da turma de Kira. Fazia sentido, então algo havia acontecido.
Lucy esperava que o motivo da ligação fosse o mau comportamento de sua filha, pois essa era a coisa mais inócua que ela tinha em mente. Alô, disse Lucy com a voz trêmula. Lucy, oi. É a Selena. Sim, olá. Eu a reconheço. O que há de errado com você? Lucy, não vou fazer rodeios. Kira estava se comportando mal na aula de ginástica, brincando. De novo? Selena, não se preocupe, vou tentar falar com ela novamente. É muito pior dessa vez, Lucy. Kira quebrou a perna. Ela está no Children's Multispecialty Hospital agora mesmo. Oh, meu Deus! Lágrimas vieram aos seus olhos instantaneamente. Ela nunca poderia ter imaginado que algo assim poderia acontecer. Os ossos de Kira, assim como seu corpo em geral, eram caracterizados por uma força incrível. Quando criança, ela havia caído de várias alturas, mas havia sofrido apenas contusões. Quando terminou de falar com o professor, Lucy discou o número de Tony. Com uma voz hesitante, ela tentou explicar ao diretor da escola que sua filha havia quebrado a perna. Tony não entendeu a princípio, mas quando soube do ferimento, imediatamente liberou Lucy. A mulher nem sequer esperou que seu chefe chegasse para substituí-la. Pela primeira vez em sua vida, ela se arrependeu de ter ido a pé para o trabalho. Se o carro estivesse estacionado do lado de fora da padaria, ela teria chegado ao hospital em 10 minutos. Ela teve que caminhar 15 minutos até sua casa, depois ir até seu apartamento para pegar as chaves do carro e só depois de tudo isso conseguiu entrar no carro e dirigir até a casa da filha. A viagem levou um total de 35 minutos. O telefone de Kira havia sido desconectado, o que fez a imaginação de Lucy correr solta. Ela não sabia que tipo de fratura havia sofrido. Talvez a garota tivesse ficado inconsciente com o golpe doloroso, ou talvez não houvesse fratura alguma, apenas uma entorse, ou pelo menos uma rachadura. Correndo para o hospital, Lucy foi direto ao médico de plantão, que lhe disse onde Kira estava agora. A mulher não diminuiu o ritmo e correu com todas as suas forças. Quando chegou ao quarto certo, ela abriu a porta com o coração pesado e viu que sua filha estava viva e consciente na cama do hospital, jogando um jogo no celular. Em um primeiro momento, Lucy exalou ao pensar que Kira estava bem. Ela pensou que poderia ser apenas um pequeno hematoma. No entanto, assim que entrou no quarto, ela notou o gesso. Suas pernas tremeram e seu coração parou por um momento. Kira tinha gesso nas duas pernas. Mamãe, olá. Estou tão cansada de esperar por você. Leve-me embora daqui, estou com fome e a comida daqui não é boa. Por que não paramos em uma pizzaria no caminho? Kira, como isso aconteceu? Selena me ligou, ela disse que você quebrou a perna, mas não os pés. Mamãe, eu só queria me pendurar nas barras. Então me lembrei de vídeos de caras fazendo truques e tentei fazê-los. Fiquei um pouco descentralizado e caí. Não doeu nada. Tentei me levantar, mas não deu certo. Então Nikolai Fyodorovich me pegou nos braços e me levou para a enfermaria. A enfermeira imediatamente me disse que eu havia quebrado a perna, pois a direita já havia começado a ficar azul. Mas a esquerda estava bem, eu conseguia mexer meus dedos. Mas quando chegamos ao hospital, eles fizeram um raio-x. E lá estava ela. Foi isso que aconteceu. Meu Deus, querida, o que vamos fazer agora? Como vamos fazer tudo isso? Você não pode fazer isso em casa enquanto estamos no trabalho. Mamãe, por que está preocupada? Papai diz que não precisamos da renda extra. Não sei quanto ele ganha, mas, a julgar pelo fato de vivermos melhor do que meus colegas, acredito nele. Portanto, esse é um problema muito fácil de resolver. Você só precisa sair do seu emprego. Kira, como você deixa seu emprego? Estou começando a ter uma vida humana. Você me perguntou o que vamos fazer, eu lhe disse. Não pense que o papai vai largar o emprego para cuidar da filha. Sabe, eu me sentiria muito desconfortável se ele me levasse ao banheiro e abaixasse minhas calças e roupas íntimas. Os meninos não devem ver nada lá dentro. Sim, filha,
você está certa. Os meninos não podem ver nada lá dentro, e disse Lucy sem saber o que fazer, tentando encontrar uma saída para essa situação. O traumatologista ajudou Lucy a carregar Kira até o carro. Quando chegaram em casa, Harvey já deveria ter chegado. A mulher ligou para o marido e pediu que ele descesse sem explicar a situação. Harvey ficou um pouco surpreso, mas atendeu ao pedido do marido. Quando ele saiu da entrada da garagem, viu Lucy parada perto do carro. A mulher estava sorrindo confusa, com lágrimas nos olhos. Gentilmente, ele segurou a maçaneta da porta dos fundos e abriu. Harvey viu sua filha. A princípio, ele não percebeu nada, mas quando a porta se abriu mais, um olhar chamou sua atenção. O que isso quer dizer? Perguntou Harvey à sua esposa, animado. Querida, nossa filha quebrou as pernas. As pernas? Não, querida, as pernas dela. Como isso aconteceu? Você tem noção de como isso é ruim ou o seu maldito trabalho ainda está na sua cabeça? Harvey, o que isso tem a ver com meu trabalho? Por favor, não vamos fazer isso na frente da minha filha. O homem respirou fundo para se acalmar, foi até a filha, pegou-a com cuidado e a levou para dentro do apartamento. Quando toda a família estava em casa, eles colocaram Kira na cama e foram para a cozinha preparar um delicioso jantar para ela. Você já ligou? Perguntou Harvey com uma voz severa. Liguei para onde? Para o meu trabalho. Estou com vergonha de perguntar por quê. Lucy, acorde. Sua filha não pode andar. Ela tem um gesso nas pernas. Precisa de cuidados. Sim, eu entendo. Vou ligar para minha supervisora e dizer que vou tirar uma semana de folga para cuidar da Kira. Que semana? Ela ficará se recuperando por pelo menos 1 mês e meio. Só depois disso é que o gesso será retirado, mas não se esqueça de que os músculos de uma pessoa se atrofiam durante esses períodos, ela precisa se exercitar para começar a andar normalmente. Não posso ir além disso. Sim, eu sei que é a lei. Mas não é humano. Acabei de conseguir um emprego, estou aqui há uma semana, estou recebendo um bom salário. Um bom salário? Por favor, não me faça rir. Harvey, você sabe que eu nunca trabalhei um dia na minha vida. Estou ganhando mais do que o salário médio desta área no momento. E não se esqueça de que não tenho nenhuma experiência profissional. É que o Tony era um homem muito legal que decidiu me dar uma chance, ele acreditou em mim. Talvez o Tony tenha sentimentos por você. Lucy ficou surpresa com essa reviravolta nos acontecimentos. Durante todo o tempo em que estiveram juntos, Harvey nunca sentiu ciúmes dela, tinha certeza de sua fidelidade. Como ele pôde dizer uma coisa dessas? A mulher estava irritada, tentando não dizer algo estúpido. Certo, acho que já terminamos de conversar. Não, nós apenas começamos. Lucy não queria continuar essa conversa vazia. Ela achava que as emoções do marido eram causadas por alguns fatores desconhecidos, com os quais ela não tinha nada a ver. Ela deu meia volta e foi para o banheiro, pois lhe parecia que esse era o único lugar onde poderia ter uma conversa tranquila com o chefe. Durante todo o caminho, Harvey estava dizendo algo para ela pelas costas. Ela tentou se desligar do que estava acontecendo para não ter que ouvir o que ele estava dizendo. Lucy sabia que Harvey tinha um temperamento explosivo. Quando ficava com raiva, podia dizer coisas das quais se arrependia. Geralmente, depois disso, esse homem se arrependia e pedia perdão. Lucy, é claro, o perdoava, mas ainda havia algum ressentimento dentro dela. Indo para o banheiro, Lucy tirou o celular do bolso e discou o número de Tony. Ela passou um longo tempo tentando imaginar o cenário da conversa em sua cabeça. Não conseguia decidir o que perguntar a seu chefe. Oi, Lucy, como você está? Como está sua filha? Sem esperar por uma resposta, Tony começou a questionar seu funcionário: está tudo bem? O que posso fazer por você? Sim, Tony, está tudo bem, se é que posso dizer isso. Na verdade, é muito pior do que isso. Não é uma perna quebrada, é um pé quebrado. Oh,
meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Isso é terrível. Tem certeza de que os médicos que lhe deram os primeiros socorros eram competentes? Eu conheço um cirurgião de trauma, por que não tentamos pedir sua ajuda? Talvez não seja tão ruim quanto lhe disseram. Oh, Tony, eu gostaria que fosse tão ruim quanto você diz. Infelizmente, eu vi as radiografias das duas pernas. Elas mostram claramente uma fratura em ambas as pernas. Então, agora minha princesa está sentada em uma cama com 2 gessos do calcanhar até o bumbum. Tony, por que estou ligando para você? O problema é que Kira não tem ninguém para cuidar dela, então preciso tirar um dia de folga. Mas, como você pode imaginar, não é uma licença médica normal, é por alguns meses. Entendo que, se não estiver de acordo, posso me demitir para não incomodá-lo. Lucy, do que está falando? Que demissão? Eu entendo. Para ser sincero, eu não gostaria de deixá-lo ir por alguns meses. Por que você não sabe o que faremos? Se você pedir licença oficial, só a terá quando Kira se recuperar. Pelo que sabemos, isso levará alguns meses. Olhe, o momento mais difícil para sua filha é a primeira semana. Deus nos livre, vamos tirar 2 semanas. Sugiro que tire essas 2 semanas de folga para ficar ao lado de sua filha durante o período mais difícil. Tony, e o resto do tempo? Vamos fazer o seguinte. Eu pago o cuidador de sua filha e você volta a trabalhar. O que você acha? Como assim, você paga a cuidadora da minha filha? Lucy, você tem sido uma ótima funcionária. Não gostaria de me despedir de você. Nas 2 primeiras semanas, eu mesmo poderei substituí-la na padaria. Mas não posso pagar mais do que isso, pois preciso manter os outros pontos de venda em ordem. Seria muito mais econômico para mim pagar uma enfermeira a você do que perder os lucros da padaria. Tudo bem para você? Sim. Tony, muito obrigado. Serei grato a você até o fim da minha vida. Obrigada, Tony. Obrigada, Tony. Obrigada. Obrigado novamente. Ok, não precisa me agradecer, é o que qualquer chefe decente faria. Lucy, se precisar de alguma coisa, ligue para mim, farei o que puder. Lucy e Tony conversaram por mais meia hora. Enquanto isso, a esposa ouvia o marido andando nervosamente do outro lado da porta. Ela achava que o nervosismo dele não era razoável, mas não presumia que ele estivesse se comportando de forma inadequada com homens, ou melhor, com um homem. Ela encarou suas investidas como sinais de afeto e de forma alguma presumiu que ele pudesse realmente gostar dela. Lucy estava em casa há 2 semanas sem tirar licença médica. Sim, parecia arriscado, mas ela confiava em Xenia e tinha certeza de que não poderia decepcioná-la ou traí-la. Kira tinha uma atitude bastante consumista em relação à mãe. Ela não tentava fazer nada sozinha, mas, pelo contrário, recorria constantemente à ajuda de Lucy. A mulher estava exausta. Estava mais cansada do que no trabalho. Na verdade, ela esperava poder descansar enquanto cuidava de sua filha, mas Kira não lhe deu essa oportunidade. A criança não queria fazer nada sozinha, nem mesmo as idas ao banheiro que fazia com a mãe. Lucy estava cansada. Além das tarefas domésticas. Ela estava sempre atendendo a todos os pedidos e caprichos da criança, depois limpando, preparando o jantar e encontrando o marido no trabalho. Harvey esperava que, pelo menos agora, sua esposa não lhe negasse intimidade, já que estava sempre em casa, mas ficou desapontado. Lucy percebeu que, sem sexo, não poderia haver relacionamento, mas não podia fingir. Harvey estava acostumado a ver desejo e paixão em seus olhos, mas ultimamente havia cansaço, embora ela tentasse esconder. Da última vez, Lucy tentou mostrar que ainda era jovem e cheia de energia, mas quando chegou o momento da verdade, ela simplesmente adormeceu. Ela caiu no sono. Isso nunca havia acontecido antes. Harvey ficou atônito. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu incompleto. Ele só queria fugir e pular do penhasco. Como era possível uma mulher adormecer durante o sexo com ele?
Será que era tão chato que a mulher não sentia nada? Lucy se lembrou do incidente, mas não pensou tanto nele quanto Harvey. Bem, tinha acontecido e aconteceu. Quem poderia estar pior por causa disso? Pelo menos Lucy tinha dormido bem, e seu marido provavelmente tinha conseguido o que queria. Era isso que Lucy pensava. Ela achava que a ação da mulher durante o sexo não era nada significativa. Ela é necessária apenas para que o processo ocorra, e suas emoções não são importantes para ninguém. Mas Harvey, de alguma forma, não pensava assim. Fazer amor com uma mulher dormindo era como fazer amor com uma boneca inflável. E se isso parecia normal para sua esposa, o marido dela era totalmente contra, embora nunca tenha dito uma palavra de desaprovação. Eles continuaram assim por 2 semanas. Quando terminaram, aconteceu o que Tony havia prometido. Ele encontrou e pagou uma cuidadora para Lucy e sua filha, que também tinha habilidades de massagista. Isso foi muito bom, pois seus serviços poderiam ser necessários depois que o gesso de Kira fosse removido. Naquela tarde, Lucy estava ansiosa para ver a cuidadora. Ela queria ter certeza de que se tratava de uma profissional qualificada. A campainha da porta tocou. A mulher exalou e se dirigiu à porta. Graças a Deus, em breve ela estaria mais livre. Sim, ela começaria a ir para o trabalho, ficaria cansada novamente, mas seria um cansaço agradável. Olá, disse a garota quando a porta se abriu. Boa tarde, você é do Tony? Sim, Tony me disse que sua família precisa de minha ajuda. Normalmente não aceito novos clientes, pois já tenho o suficiente com os habituais, mas ele me convenceu de que você não pode fazer isso sem mim. Sou Naomi, a propósito. Oi, Naomi. Eu sou a Lucy. Entre, vou colocá-la em dia. Lucy levou Naomi para a sala de jantar e lhe ofereceu chá ou café. A garota era surpreendentemente modesta. Embora, a princípio, parecesse bastante liberada. A mulher lhe contou o que havia acontecido com sua filha. Naomi ouviu com interesse. Era óbvio que as possíveis opções de reabilitação passaram imediatamente por sua mente. Não se preocupe, disse ela. Tudo ficará bem. Sua Kira estará de pé novamente correndo pelo quintal em pouco tempo. Você não terá tempo para cuidar dela. Isso seria ótimo. Confio na escolha do Tony. Ele me ajudou muito durante minha hospitalização. Tenho certeza de que ele escolheu o melhor especialista. Depois disso, Lucy me contou sobre seu horário de trabalho. Era adequado para Naomi. A maioria de seus pacientes era à tarde, então ela podia se dar ao luxo de cuidar de Kira das 6 da manhã às 3 da tarde. Quando a conversa terminou, Lucy dispensou Naomi e começou a se preparar para o primeiro dia de trabalho que a aguardava após a licença médica. Ela queria apagar os sinais de cansaço de seu rosto. Usou vários cosméticos até obter os resultados desejados. Quando Harvey voltou para casa depois do trabalho, descobriu que sua esposa voltaria a trabalhar amanhã. Ele, é claro, não se divertiu. Andava mais negro do que uma nuvem e não dava atenção à esposa. Naquele dia, ele decidiu que nem mesmo se aproximaria da esposa para oferecer-lhe sexo. Ele se sentia muito desconfortável com a situação recente. Lucy foi trabalhar. Ela realmente sentiu falta de Tony e Anna durante todas aquelas 2 semanas, especialmente de suas conversas fúteis. Ela era jovem e cheia de energia. Estava disposta a ir a qualquer festa, a largar tudo o que tinha para fazer. Lucy sentia inveja dela, em parte, porque nunca havia sido capaz de fazer isso em sua vida. Ela sempre priorizou o microclima em sua família. Por ela, estava disposta a ignorar todos os seus desejos. A palestra de Anja deu a Lucy uma nova força. Cada dia de trabalho dava a Lucy muito prazer. Embora estivesse fisicamente exausta, seu estado emocional havia se estabilizado. Ela foi para casa de bom humor e Kira ficou satisfeita com sua enfermeira. A menina disse que Naomi era uma garota muito simpática com quem ela conversava muito. De fato, a cuidadora era muito educada, apesar de sua pouca idade.
Para Lucy, ela parecia estar bem informada sobre todos os assuntos que poderiam ser discutidos em sua família. Naomi sabia até sobre política, assunto sobre o qual Harvey adorava conversar. Seu marido gostava de debater com ela na cozinha quando Naomi ficava depois do trabalho para tomar chá com os pais de Kira. Lucy ficava feliz com isso, pois ela, ao contrário, não entendia nada de política, e toda conversa com o marido sobre esse assunto a fazia se sentir estúpida. E aqui ela encontrou ouvidos livres, e até mesmo aqueles que poderiam dar uma vantagem a todos na televisão. Lucy percebeu que, afinal, Tony a estava cortejando. Ele começou a lhe dar pequenos presentes, doces, chocolates, lindos cactos em vasos. Ela nunca lhe dava flores, para que seu marido não tivesse dúvidas ou suspeitas. Lucy começou a se sentir desconfortável. A atmosfera confortável de trabalho foi abalada quando seu chefe entrou na padaria. Ania viu o humor de sua colega se deteriorar instantaneamente, mas não entendeu o motivo. A garota tentou descobrir com Lucy o motivo de sua instabilidade emocional. De qualquer forma, isso estava estragando o microclima da equipe. Mas Lucy era como uma pedra. Nada poderia dispô-la a uma revelação, pode apostar. Aqui ela contaria a Ana o verdadeiro motivo, e os boatos se espalhariam, primeiro dentro da rede de padarias, depois até na cidade, e então a vergonha não seria poupada. Lucy fez o possível para provar à esposa que não precisava de seus presentes. Como ela poderia pensar que era uma esposa infiel? Ela amava muito Harvey, como já havia provado ao longo dos anos. Tony, entretanto, provou ser um jovem muito persistente. Diante dos tímidos protestos de Lucy, ele apenas sorriu educadamente. Recentemente, a mulher havia se recusado a deixar que seu patrão a levasse para casa. A atmosfera na cabine de seu carro era tensa, ela se sentia desconfortável. Em um dos dias da semana, Lucy recebeu uma ligação em seu telefone. A princípio, ela não queria atender, pois suas mãos doíam, mas quando estendeu a mão para ver quem estava ligando, atendeu imediatamente. Era Kira. A garota nunca ligava para a mãe durante o horário de trabalho, pois sabia que não poderia atender, então Lucy e Kira concordaram que ligações antes das 3 da tarde só aconteceriam em casos extremos. Oi. Kira, o que está acontecendo? Você caiu, se machucou? Mamãe, alô. Sussurrou Kira fracamente no receptor do telefone. Mamãe, algo estranho está acontecendo e eu não consigo olhar. O que está acontecendo, querida? Estávamos sentados com a Naomi, jogando jogos de tabuleiro. Papai chegou do trabalho e disse que Naomi poderia ir embora. Fiquei chateada quando percebi que papai não brincaria comigo como ela fazia. Naomi se despediu e saiu. Tá. O que vem a seguir? O que há de tão estranho? Lucy parecia um pouco nervosa. Bem, parecia que Naomi tinha ido embora. Coloquei o novo vídeo do Vlada 4 e comecei a ouvir alguns barulhos estranhos. Coloquei-o em pausa e, com certeza, há alguns sons. Mas não estou entendendo. Parece que alguém está chorando. Mas não é o papai. Liguei para ele para saber o que está acontecendo, mas ele não atende, e tenho medo de gritar para que ele possa me ouvir. É uma situação muito estranha. Querida, vou tentar descobrir o que está acontecendo. Não tente sair da cama, não grite. Assim que eu souber de algo, ligarei para você. Está bem, mamãe. No mesmo segundo em que Lucy desligou o telefone e limpou as mãos e o telefone no avental, sua cabeça estava cheia de pensamentos que precisavam ser colocados em ordem. O que estava acontecendo em casa? Ela não podia sair do trabalho hoje, porque Tony tinha ido a outra cidade para verificar seus pontos, identificar deficiências e consertá-los. Não havia ninguém para substituir Lucy. Ania não podia fazer isso, pois não entendia nada de culinária ou panificação. Suas mãos estavam tremendo, mas a mulher discou o número de Harvey mesmo assim. Os bips pareciam não ter fim. Vamos lá, atenda o telefone, Lucy implorou a si mesma. Mas sua ligação não foi atendida. Ela discou o número do marido 5 vezes seguidas, mas ele não atendeu ao telefone. Ela queria largar tudo,
parar a produção e correr para casa, mas sua decência lhe faltou naquele momento. Ela não podia se dar ao luxo de ser tão irresponsável com seu trabalho. Após cerca de 20 minutos, Lucy decidiu ligar novamente para Harvey. Dessa vez, ela quase desligou o telefone sozinha, pois foram inúmeros toques, mas ninguém atendeu. E então, assim que ela tirou o telefone do ouvido, ouviu a voz do marido. Harvey. Harvey, o que está acontecendo? Sim, olá para você também, querido. O que há? Vou fazer almôndegas. Kira e eu precisamos de algo para comer, mas minha esposa não cuidou disso, então estamos na mão. Não exagere. O que está fazendo em casa tão cedo? Lucy, minha pressão arterial subiu, não consegui me concentrar no dever de casa, então decidi descansar em casa. Por que você não passou no médico a caminho de casa? Harvey, não temos mais 18 anos, e a pressão arterial é uma piada. Quando você vai perceber que não pode cuidar da sua saúde dessa maneira? Achei que estava apenas trabalhando demais. Tenho trabalhado tanto ultimamente que não tenho tido muito descanso. Isso vai passar, não se preocupe. Por que você está tão empolgado? Tive uma conversa interessante com a Kira. Ela me ligou e disse que você chegou do trabalho, a Naomi foi para casa e, depois de um tempo, ela começou a ouvir alguém chorando no apartamento, e não era você. Por que você não se explica? Oh, querida. Essa situação é um pouco estranha. De qualquer forma, eu voltei para casa e disse a Olá que ela estava livre para ir. Ela foi se despedir de Kira e, quando saiu do quarto, percebi que ela estava muito chateada com alguma coisa. Eu lhe ofereci um pouco de chá. Nós nos sentamos e conversamos sobre nada, e cerca de 20 minutos depois ela começou a soluçar. Querida, eu percebi. Eu não sabia o que fazer com ela ou como confortá-la, pois não sabia o motivo de seus soluços. Tive de esperar que ela se acalmasse, dizendo-lhe que, independentemente do que tivesse acontecido, tudo ficaria bem. Depois de meia hora, ela foi embora, graças a Deus. É estranho, eu nunca havia notado essas mudanças de humor antes. Ela é sempre positiva, que é o que Kira gosta. Sabe, minha filha disse que ela e ela estavam se divertindo hoje. Talvez você tenha ferido os sentimentos dela. Deus me livre. É claro que elas se divertiram, esse é o trabalho dela. Ela colocou uma máscara e saiu para entreter as crianças, é o que ela faz para viver. Sim, é isso mesmo. Isso é verdade. Deveríamos perguntar a ele como está indo. Talvez possamos fazer algo para ajudar. Sim. É uma boa ideia. Eu até tentei ajudar, mas estava muito empolgado. Desculpe-me, o quê? Bem, estava muito empolgado. As emoções estavam fluindo como uma fonte. Não seja tão duro consigo mesmo, por favor. Lucy ficou aliviada. Graças a Deus está tudo bem. Não que ela estivesse feliz com os problemas de Naomi, mas o importante era que sua família estava bem. A mulher continuou a trabalhar, mas como tinha um longo intervalo naquele dia, teve que ficar 40 minutos. Às 3 da tarde, Tony chegou à padaria. Ele voltou para dar um pequeno presente a Lucy. Era um lindo marcador de metal no formato de uma flor. A mulher tentou novamente explicar a Xenia que suas insinuações pareciam ridículas do lado de fora e que ela não iria enganar seu marido ou sua família em geral. O homem sorriu gentilmente mais uma vez e perguntou calmamente se ela queria uma carona. Dessa vez, Lucy estava dividida entre dois fogos. Ela sabia que não deveria entrar no carro do supervisor, muito menos aceitar sua oferta, mas concordou. Hoje ela não estava apenas cansada fisicamente, mas também mentalmente. A ligação de Kira ainda não tinha saído de sua cabeça. Sua voz era tão assustadora. Lucy estava tão nervosa que mal conseguia ficar em pé. A viagem com Tony estava passando em suspense novamente. O silêncio pesado estava literalmente pressionando seus ouvidos. Tudo estava indo exatamente bem até que Tony passou pela curva à direita. No início, Lucy pensou que ele estava apenas hesitando, virando na próxima.
Mas então aconteceu de novo. Tony, você passou pela curva. Tony não disse uma palavra. Ele pressionou o acelerador com força, e o carro estava ganhando velocidade a cada segundo. Parecia que o carro estava prestes a decolar. A respiração de Lucy ficou presa em sua garganta. Ela engoliu o ar como um peixe e não conseguiu soltar nada. Enquanto isso, Tony já estava fora da cidade, continuando pela rodovia federal. Tony! Tony, o que está acontecendo? Lucy agarrou o assento do passageiro com as duas mãos. Nada havia mudado. O empresário ainda estava em silêncio. Ele estava segurando o volante, embora seu rosto parecesse calmo e relaxado. Tony, fale comigo, exclamou a mulher. Você vai gostar do lugar para onde estamos indo. Talvez você devesse falar comigo. Não posso ir a lugar nenhum. Vire-se. Não, não posso. Pare aqui, vou sair e chamar meu marido para vir me buscar. Tony pisou no freio e parou. Havia ecos de raiva em seu rosto. Lucy, vou usar a palavra ou você. Lucy, você é tão estúpida. Não consegue ver o que sinto por você? Você vê tudo, mas está tentando me manter longe de você para que eu não exploda, não é? Você também gosta de mim, eu percebi isso há muito tempo, mas você não consegue admitir para si mesmo. Em vez de um futuro feliz, você está preso a esse bastardo. O quê? Como se atreve a falar assim de mim e do meu marido? Por que está insultando-o? Você nem o conhece. Deixe-me em paz. Abra a porta. Vou sair. Caso contrário, terei de ir à polícia quando sair daqui e dizer que você me forçou e me expulsou da cidade. Você não quer que a polícia o veja, quer? Lucy decidiu que valia a pena tentar manipulá-la. Todos os homens tendem a reagir de forma a satisfazer todos os desejos das mulheres que lhes são permitidos. O que havia de errado com o desejo de Lucy de ser livre novamente? Porque enquanto você está trabalhando na padaria, seu marido está mandando mensagens para Naomi, que é sua cuidadora, e depois ele tira uma folga do trabalho para voltar para casa e transar com ela. Pare de tentar ser a família perfeita. Você está ouvindo o que está dizendo? Você tem assistido a tantos melodramas que acha que toda a nossa vida é um filme? Sim, meu marido chegou em casa mais cedo do trabalho hoje, mas só porque a pressão arterial dele estava alta. Como lhe ocorreu que havia algo entre ele e a Naomi? E como você sabe que ele chegou em casa mais cedo do que o normal hoje? Porque Naomi é minha irmã. Por que não me disse nada? Por que não me contou nada disso? Por que você não contou? Veja, minha irmã é muito mercenária e gananciosa. Não, é claro que ela é uma boa pessoa, ela ama seu trabalho, tem compaixão por seus pacientes. Ela realmente só tem sentimentos calorosos por sua filha. Provavelmente, é aí que todas as boas qualidades dela terminam. Até ter você em minha vida, eu apenas zombava dos princípios e dos estatutos de vida dela, percebi que ela não se casaria com um serralheiro qualquer, o Harry. E seu marido, ele estava no meu caminho. Você ficava falando dele como se fosse um grande deus, mas eu sabia que não era. Não diga nada enquanto eu estiver falando. Tony se distraiu por um segundo, percebendo que Lucy já havia tomado fôlego para contradizê-lo. Se ele fosse tão perfeito quanto você acha que é, não seria tão negativo em relação ao seu trabalho. Quando você veio para minha padaria, sabia que era muito trabalhoso. Não foi o salário ou as horas que o atraíram, foi a carga de trabalho. Você queria mostrar ao seu cachorro que podia fazer qualquer coisa. Diga-me, qual é a vantagem de ter um homem que tem de provar seu valor o tempo todo? Sim, do que está falando? O que você sabe sobre nosso relacionamento? Lucy começou a dizer, já gritando, você nunca esteve em nossa família. Você não duvidaria da capacidade de sua esposa se ela decidisse trabalhar depois de tantos anos desempregada? Não, eu não duvidaria. Porque eu teria acreditado nela durante toda a nossa vida. Eu a escolhi, o que significa que ela é a melhor para mim em tudo, na vida, no trabalho, no sexo. Você sabe, em tudo.
Não é que a pessoa que você ama só seja boa em uma coisa, então por que você a escolheu? Porque há milhões de pessoas como ele. Porque eu o amo. Eu o amo, está entendendo? Por favor, deixe-me ir, por favor, não aguento mais essa conversa. Para onde você vai? Para casa? Você vai dormir ao lado dele? Não é nojento levá-lo debaixo do braço depois de outra mulher? Do que está falando? O que o faz pensar isso? Tony tirou o celular do bolso da jaqueta, acessou o WhatsApp e abriu a correspondência com sua irmã. Ela estava se gabando de ter encontrado seu futuro marido. Acabou sendo Harvey. A garota disse que eles haviam dormido juntos naquela noite e que ele havia sussurrado em seu ouvido que sempre sonhou com uma mulher como ela. Tony não acreditou nela, então Naomi lhe enviou uma foto dela e de Harvey abraçados e nus na cama. Então, esse era o choro por trás da parede, disse Lucy. Seus olhos se encheram de lágrimas que estavam prestes a explodir e banhar seu rosto. Não sei do que você está falando. Kira me ligou hoje e disse que, depois que Naomi saiu, ela ouviu o choro vindo do quarto. Bem, ela confundiu os suspiros com soluços. Lucy começou a chorar. Chorando mais inconsolavelmente do que jamais havia chorado em sua vida. Tony sabia que seria doloroso para a mulher saber a verdade, mas, por alguma razão, ele nunca imaginou que ela ficaria histérica. Era surpreendente, porque ela era tão feminina. O homem tentou acalmar sua amada, abraçando-a e acariciando sua cabeça. Ele queria beijá-la, mas não podia permitir, porque Lucy sem ela não eram fáceis. Ele continuou assim por meia hora. Depois disso, Tony levou Lucy a um posto de gasolina para que ela pudesse se lavar no banheiro. A mulher saiu e voltou 20 minutos depois. Tony estava começando a se perguntar se ela havia fugido. Lucy parecia bem e razoavelmente fresca. Ela havia retocado a maquiagem, mas a vermelhidão dos olhos e o leve inchaço das pálpebras não podiam ser escondidos. Tenho que ver com meus próprios olhos, disse Lucy como um robô. Bem, perceba que isso acontecerá novamente, mais cedo ou mais tarde. Se você realmente precisa, tem que aproveitar esses momentos. Mas não sei por que você quer fazer isso. Quero olhar em seus olhos. Fico imaginando se eles refletirão luxúria ou remorso. Tony e Lucy chegaram a um consenso. O plano tinha de ser colocado em ação. O supervisor levou Lucy para casa. Quando a mulher chegou, seu marido estava em casa assistindo à televisão. Ele nem sequer perguntou por que sua esposa estava atrasada. Hoje ela havia chegado 2h30 mais tarde do que o normal. Lucy foi direto para o quarto de Kira. Kira revelou que seu pai havia lhe dito que Naomi estava chorando porque estava tendo dificuldades na vida. Lucy confirmou essa informação. A mulher pediu à filha que chamasse a mãe sempre que ouvisse choro ou outros sons estranhos novamente. Kira concordou e abraçou a mãe. As duas adormeceram juntas no quarto de Kira, em sua cama. Durante a semana seguinte, Lucy ficou ao telefone. Ela estava preocupada com a possibilidade de perder uma ligação de sua filha. Alguns dias depois, ela percebeu que Tony estava certo. Se Harvey dormiu com Naomi uma vez, isso aconteceria novamente sempre que a garota trabalhasse em casa. Lucy ficava até tarde no trabalho todos os dias de propósito, mas seu telefone ficava no silencioso. Um dia, Tony se aproximou dela e disse: "Eles ainda estão dormindo." Essa é uma informação 100% correta. Então, por que Kira não está me ligando para me contar nada? Acho que é porque eles estão sendo muito cuidadosos agora. Mais cedo ou mais tarde, eles vão fazer besteira. E foi o que aconteceu. Mais uma semana e meia depois, Lucy estava estendendo a massa como se nada tivesse acontecido, pronta para começar a moldar as tortas para vender, quando recebeu uma ligação em seu telefone. Ela recuou de sua mesa como uma mulher escaldada. Era Kira. Quando Lucy pegou o telefone, ouviu a filha falar novamente em um sussurro quase inaudível. Ela percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Sem dar ouvidos a Kira, começou a lavar as mãos e a tirar a roupa de trabalho.
Kira disse que havia novamente ruídos estranhos no apartamento. Eles pareciam choro e não pareciam choro. Lucy disse à filha para ficar quieta e que já voltaria. Lucy saiu correndo da cozinha e viu Tony no corredor. Pelos olhos dele, ela percebeu que tinha acontecido de novo. Em silêncio, ele a acompanhou até a saída e a convidou para entrar em seu carro. Em 3 minutos eles estavam lá. A mulher pediu a seu supervisor que a acompanhasse. Ela fez isso para que Lucy não fizesse algo estúpido por excesso de esforço, o que mais tarde prejudicaria a ela e as pessoas ao seu redor. Lucy inseriu a chave no buraco da fechadura e congelou. Ela sabia exatamente o que estava prestes a ver e, embora estivesse se preparando há semanas, foi agora que toda a sua confiança desapareceu. Em sua mente sóbria, ela sabia que deveria se divorciar do marido depois do que tinha visto, mas temia que o estresse a fizesse cair de joelhos e implorar a ele uma segunda chance no relacionamento deles. Não havia como adiar isso. Lucy exalou e, com cuidado, girou lentamente a chave. A chave saiu silenciosa o suficiente para que nem mesmo ela ouvisse o clique. Ao entrar no apartamento, ela tentou escutar, mas não ouviu nada. Ela estava realmente atrasada e como poderia justificar ao marido o fato de ter voltado para casa durante o horário de trabalho com outro homem? Passo a passo, ela tentou ouvir alguma coisa. Quando chegou ao quarto de Kira, ouviu um gemido. Imediatamente percebeu que o som vinha do quarto dela e do marido. Era exatamente o lugar onde marido e mulher deveriam se entregar à paixão? Marido e mulher, mas sem nenhuma amante no meio. Lucy abriu cuidadosamente a porta atrás da qual estava sua cama. Ela mal conseguia evitar gritar. O excesso de excitação era desnecessário. Tudo o que ela precisava era de uma mente fria e sóbria. Tony se afastou um pouco de Lucy. Ele não queria contemplar os prazeres de sua irmã. Ele tinha vindo apenas para apoiar sua amada durante seu período difícil. Harvey e Naomi não viram nem ouviram que havia alguém atrás deles. Foi somente quando um soluço escapou dos lábios de Lucy que a garota se virou. Não se pode dizer que ela estava estupefata ou assustada, pelo contrário, um sorriso irônico apareceu em seu rosto. Por favor, nada de histeria, disse Harvey, revirando os olhos. Era como se ele soubesse que seria pego, mas não tentou se justificar. Nada de histeria. Vou sair agora mesmo e, em 3 horas, não deve haver mais você, suas coisas ou aquela garota nesta casa, disse Lucy em tom frio. A mulher se virou, pegou Tony pelo cotovelo e se dirigiu para a saída. Os jovens caminharam em silêncio. Alguém tinha que parar com isso. Lucy. Tony, por favor, não sinta pena de mim. Não vamos falar sobre isso. Se você tiver tempo, peço que fique comigo durante essas 3 horas. É claro que vou ficar. Lucy e Tony foram para a cafeteria. Eles escolheram a literatura como um tópico neutro de conversa. Ambos adoravam livros e tinham muito a compartilhar um com o outro. As 3 horas passaram voando. Lucy estava voltando para casa quando recebeu uma mensagem de texto de Kira dizendo que seu pai tinha ido embora. Ela ficou assustada. A conversa mais difícil com sua filha aguardava. Ainda não se sabia como ela reagiria ao fato de que sua família não seria mais a mesma. Kira, é claro, levou a situação a sério. No início, ela culpou a mãe, ou melhor, o trabalho dela. Diziam que isso acontecia porque a mãe não dava atenção ao pai, ou melhor, não dava atenção suficiente. Sim, talvez houvesse alguma verdade nisso, mas Harvey deveria saber o que era o compromisso, mas, em vez disso, ele tropeçou como uma ovelha em uma porta nova. Depois de um tempo, Kira se acalmou um pouco. Ela estava muito afetada pelo fato de que o pai tinha acabado de sair da vida da mãe, e ele ainda estava na vida dela, só que ela o via com menos frequência. Para Lucy, a coisa mais difícil que restava era começar a viver no presente em vez de no passado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.